Boa segunda-feira para todo mundo que está em casa acompanhando mais uma vez o nosso Sempre Com Você. Bem-vinda a mais um programa, bem-vinda a mais uma semana. E que bom que nós estamos aqui hoje, que bom que nós podemos levar formação e informação para você que está em casa. Então, fique ligado no nosso programa de hoje. A gente vai falar hoje sobre adolescentes, também as influências externas, né? Ai, será que existe aborrecência, gente? Você sabe disso? Me dizer? Você que é mãe, você que é pai, você que é tio, tia. Então, hoje o nosso assunto é adolescentes aqui no nosso Sempre Com Você. E daqui a pouquinho a Letícia Sanches, ela é psicóloga, vai estar batendo um papo com a gente no nosso programa. Você sabe, se quiser participar, 33491015 ou mensagem de texto no 993470532. Nós queremos a sua participação, queremos você juntinho conosco, não somente hoje aqui, né, mas durante toda a semana no Sempre Com Você. Amanhã tem programa, quarta-feira tem, quinta também, sexta também. Sempre a semana muito bem feita e muito bem recheada, feita e elaborada especialmente para você. E hoje, gente, é o dia a nossa igreja celebra a Anunciação do Senhor, o dia que o anjo Gabriel chega para Maria, né, e comunica que ela será a mãe do Salvador. Então hoje, 25 de março, nós celebramos essa data tão importante, falamos disso na missa hoje cedo, né? E aí, daqui 9 meses, Jesus nasce para nós, para nos salvar, para trazer alegria para a nossa humanidade, né? Então hoje celebramos a Anunciação do Senhor. E também hoje é dia da Constituição Federal. A primeira Constituição Federal foi outorgada em 1824 no nosso país. Então hoje nós celebramos, né, a Constituição Federal, que para nós foi atualizada em 1988. Nós hoje estamos regidos pela Constituição de 1988. Celebramos, vamos fazer valer, né, a nossa Constituição Federal, conhecer um pouco mais. E isso você pode ver no nosso quadro O Seu Direito aqui no Sempre Com Você. A gente caprichou, começando, né, pelo artigo 5º da Constituição Federal, que você acompanha aí durante toda a nossa programação, todos os nossos programas Sempre Com Você. E, gente, olha só, esse final de semana foi muito especial para a Milícia da Imaculada, isso mesmo. Porque a missionária Alejandra, ela esteve em Cuiabá para dar uma formação, para iniciar a formação de consagração à Nossa Senhora para 5 jovens lá de Cuiabá. Uma história muito engraçada, porque eles queriam se consagrar na milícia, pesquisaram na internet e aí manda mensagem para São Bernardo do Campo, na mensagem não chegou aqui pra gente, falando da consagração, aí eles procuraram as missionárias na Itália, esse e-mail chegou para nós aqui, aí que nós fomos contatá-los aqui pertinho de Cuiabá. E aí 5 jovens, a Alana, a Rita, a Gabriele, a Camila e o Elcio, esses estão aparecendo pra gente aqui, começaram então nesse final de semana o primeiro encontro de preparação à consagração da Imaculada, que foi lá na paróquia Coração Imaculado de Maria, precisamente na comunidade Sagrada Família em Cuiabá. E agora, nesses jovens que super animados, a Alejandra voltou com o coração cheio, toda empolgada, feliz e contente, porque diz que eles são muito animados. Abril ela volta lá e em maio, dia 31 de maio, festividade mariana, eles serão consagrados a Nossa Senhora pela fórmula de São Maximiliano Maria Couve da Milícia da Imaculada. Muito legal, né? Então, ó, valeu pessoal aí de Cuiabá, ó, beijo grande pra vocês. Vocês possam, esse aí possa ser só o começo, viu? De um trabalho bonito da Milícia da Imaculada aí em Cuiabá, porque é o primeiro grupo de consagrados, né? Então, eles vão dar esse início, se Deus quiser, esse pontapé inicial para termos Milícia da Imaculada em Cuiabá. Por que não, não é mesmo, gente? E agora vamos rezar, então. Rezamos hoje também com muita alegria, até porque hoje a Milícia da Imaculada, a sede de São Bernardo, comemora 13 anos de existência, que nós temos aquela sede bonita, né? O Santuário da Milícia da Imaculada em São Bernardo do Campo. 13 anos hoje e nós celebramos essa graça muito grande. E claro, rezamos juntos com você também, agradecendo a Deus pelo final de semana que passou, porque estamos vivenciando a Quaresma, pela semana agora também que está começando, tantos sonhos, projetos no nosso coração. Vamos pedir para que o Senhor dê um brilho especial aos nossos sonhos, que nós possamos nos manter firmes no propósito daquilo que nós queremos, né? Porque a gente conta com a graça de Deus, a gente conta com o Senhor que realiza por nós também. Mas nós temos a nossa porcentagem também nisso. Nós precisamos trabalhar, nós precisamos não desistir, nós precisamos permanecer, nós precisamos sonhar, nós precisamos acreditar e nós precisamos melhorar em nós
aquilo que nós queremos ver no mundo inteiro. Às vezes a gente até tem sonhos, né? Tem projetos, mas a gente para nos problemas, nas adversidades que vem acontecendo, que nós possamos olhar lá na frente, olhar, né, os sonhos de Deus para nós, pedir para que o Senhor possa realizar os sonhos dele na nossa vida. E hoje São Maximiliano Kolbe nos diz assim: somente no paraíso nos libertaremos de todas as imperfeições. Somente no paraíso nos libertaremos de todas as imperfeições. São Maximiliano Maria Kolbe. Gente, tem uma boa notícia para vocês, mesmo uma boa e uma má notícia. Seremos imperfeitos aqui onde nós estamos. Má notícia porque nós queremos buscar a perfeição, né, nos afeiçoarmos ainda mais ao Senhor. Mas também é uma coisa boa, porque a nossa imperfeição faz a gente entender que o único perfeito é o Senhor e que nós precisamos do Senhor para corrigir as nossas imperfeições. Quantas vezes, né, na nossa caminhada, nós nos incomodamos com a nossa imperfeição, queremos mudar, mas não conseguimos. Às vezes até buscamos outras ajudas, buscamos outros auxílios e não conseguimos. Às vezes as imperfeições do outro incomodam tanto a gente justamente porque a gente vê espelhado, né? Aquilo que incomoda na gente, incomoda no outro. E eu quero te dizer que assim como no nosso mundo não há um canto sequer, como diz Padre Kolbe, sem cruzes, não há um canto sequer sem imperfeição, uma pessoa sequer sem imperfeição. Todos somos imperfeitos, mas isso faz a graça de Deus superabundar em nós. Porque se nós fôssemos perfeitos, fosse tudo certo, a gente não precisaria da graça de Deus. A gente não precisaria da ação de Deus na nossa vida. Tá perfeito. Aliás, tá perfeito, morro e vou pro céu, né? Tá tudo certo, vou habitar lá onde a perfeição existe. Mas nós precisamos trilhar uma vida aqui, nós precisamos viver. E as nossas limitações que se encontram na nossa vida, na nossa caminhada, no nosso jeito de ser, nos ajudam a crescer. Talvez a maior dificuldade da gente seja a gente entender que a imperfeição não é para me prejudicar. As minhas dificuldades, elas não existem para me prejudicar, mas para me fazer crescer como pessoa. Para me fazer ser melhor ainda como pessoa. Que você que está em casa possa entender isso. Aqui todos nós seremos imperfeitos. Você vai ser imperfeito. Aquela pessoa que você acha que é imperfeita, que é mais imperfeita que você, então, também vai ser imperfeito. Mas nós vamos trilhando um caminho de perfeição aqui na Terra para alcançarmos a graça de Deus, a glória de Deus. Para alcançarmos a perfeição lá no céu. O que o Padre Kolbe nos diz. Somente no céu nos libertaremos de todas as imperfeições. Por aqui a gente continua caminhando, a gente continua caindo e continua levantando. E o importante disso tudo é que as nossas imperfeições, elas não podem atrapalhar o nosso conhecimento de Deus. Elas não devem atrapalhar a nossa caminhada de fé. Pelo contrário, elas devem fazer enxergar aquilo que eu preciso modificar dentro de mim para que Deus possa transparecer em mim. Já parou para pensar quantas vezes são os nossos erros, os nossos problemas que impedem que as pessoas vejam a presença de Deus em nós? Vivemos um caminho de evangelização, nós aqui trabalhamos com isso. Gente, e eu sei e eu posso dizer para vocês o quanto é difícil a gente ser exemplo. Mas também garanto para vocês que quanto é bom a gente ver mudanças em nós que nos fortalecem e fortalecem também todos aqueles que estão à nossa volta. A nossa caminhada, a gente enxerga onde eu sou imperfeita, onde está o meu erro e eu vou trabalhando isso em mim. Não para alcançar aqui, mas para alcançar a glória de Deus. Rezemos juntos pedindo a intercessão de Nossa Senhora, aquela que disse sim. Hoje celebramos a festa da Anunciação, onde Maria disse seu Fiat, faça-se, Senhor, faça-se em mim segundo a tua vontade. Que não seja a minha vontade, mas a sua. Maria, mesmo sem entender, uma jovem, ela disse sim. E nesse dia da Anunciação, que nós possamos também dizer o nosso sim. Que nós possamos saber interpretar aquilo que Deus pede para nós e deixar com que Deus realize em nós as suas graças. Rezemos juntos, pedindo a intercessão da Virgem Mãe. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados.
São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Imaculada Conceição, rogai por nós. Que bom, gente, como eu falei para vocês, o nosso tema de hoje, a gente vai falar sobre adolescentes, né, as influências externas. E eu convido com muito carinho, pela primeira vez aqui no nosso programa, a psicóloga Letícia Sanches. Pode vir aqui, Letícia. Prazer te receber, viu? Prazer é meu. Bem-vinda, vamos sentar, bater um papinho aqui, né? Conversarmos um pouco sobre esse assunto. Aliás, gente, é um assunto que está bem agora, bem em alta, né? Nós tivemos esse caso em Suzano, São Paulo, dos adolescentes que entraram, invadiram a escola, né? E assassinaram algumas pessoas, se suicidaram depois. Então ficou um assunto bem latente. E talvez seja importante a gente falar, talvez não, né? É importante a gente falar sobre esse assunto. Legal a gente falar sobre educação. Nós temos falado muitas vezes aqui sobre a preocupação, a relação dos pais com os filhos, né? Daquilo que se perdeu de elo, daquilo que a gente tinha antes com os nossos pais, que a gente não vê hoje, ou daquilo que os pais que são mais conservadores, né? E que junto com a gente quer permanecer nessa intimidade com os filhos. Então, antes de eu começar minha entrevista com a Letícia aqui, eu quero chamar a nossa dica de hoje aqui no Sempre Com Você. E a nossa dica de hoje é para o carpete marcado. Gelo resolve. Se os seus móveis marcaram o seu carpete, basta usar cubos de gelo suficiente para preencher as depressões. Enquanto o gelo derrete, o carpete vai voltando à sua forma original. Faça isso à noite, retire o excesso de água com papel toalha pela manhã. Essa foi a nossa dica de hoje. Viu que dica bacana aqui do nosso Sempre Com Você? Pratique aí em casa, depois você conta pra gente. E como eu falei pra vocês, hoje pela primeira vez recebemos aqui a Letícia Sanches, ela é psicóloga e vai bater um papo com a gente sobre adolescentes, né? Letícia, bem-vinda, viu, primeiro? Obrigada. Agradeço o carinho, você tá com a gente aqui hoje. Eu que agradeço pelo convite. Letícia, vamos começar pelo mito ou pela verdade, não sei. A adolescência é, de fato, a fase mais difícil na vida de uma pessoa? Fala assim, para os pais, até mesmo para o próprio adolescente, porque a gente vê com fator externo, né? Nossa, adolescente é difícil. E às vezes está sendo mais difícil para ele do que para nós, né? Conta pra gente. Bom, a adolescência é sim uma fase difícil da nossa vida, né? Por conta de vários fatores, né? Principalmente fatores hormonais e também fatores psíquicos, que nessa fase a gente tem ocorre o que a gente chama de uma reedição psíquica, né? Que o adolescente vive de tudo que ele passou na infância, de coisas, até às vezes de trauma, né, que ele passou na infância. Então, é uma fase de escolhas, né, é uma fase de renúncias, marca o início da fase adulta. Então, a adolescência, ela traz sim uma série de questões que geram um certo sofrimento para o adolescente. Mas existe aquele sofrimento normal e o sofrimento patológico, né, que a gente chama na psicologia de adolescência normal, adolescência patológica. A adolescência normal é aquele adolescente rebelde, né? Aquele adolescente que às vezes vai confrontar os pais, né? Que quer descobrir o mundo, que quer sair, que quer se divertir, que quer descobrir coisas novas, né? Então existe uma certa normalidade no que a gente entende, né? E os pais entendem como aborrecência, né? Como, ai, tá rebelde, né? Tá me dando trabalho. Adolescente assim, né? Eu acho que seria anormal um adolescente não dar algum tipo de trabalho. Porque é uma fase de transição e toda fase de transição traz alguma questão aí que tem que ser olhada com mais cuidado. Mas também existe a adolescência patológica, né? Que aí já vem alguns sintomas mais sérios, que os pais têm que estar sempre observando, né? Alguma doença psíquica, né, uma depressão, talvez, ou alguma coisa mais séria, que aí o pai e a mãe têm que estar bem atento mesmo, né, para poder estar levando esse adolescente a um psicólogo, a um psiquiatra, para ele poder ser assistido da forma correta. A gente fala sempre muito aqui no programa, porque toda semana, pelo menos uma vez por semana, a gente tem um psicólogo aqui, né? E a gente fala muito assim que, graças a Deus, hoje parece que tem que ser quebrado esse tabu de que a gente não pode cuidar da cabeça. Porque antes era assim, né? Não, tem que ir no psiquiatra, é doido. E na verdade a gente percebe que com o dia a dia, né? Essa correria que nós vivemos, os pais, a gente vai chegar até nesse aspecto, né? Da questão da presença do pai, da mãe na vida. Mas todo mundo, no momento, eu falo que no momento da vida precisa dar
um choque de realidade na mente, assim, né? Precisa de procurar, de fato, um profissional. Você falava assim, então, que a adolescência é normal, então, a gente ser, né, um aborrecente. Gente, eu não fui aborrecente, sabe? Eu fui uma adolescente, minha mãe fala que fica rebelde depois de velha. Mas, assim, de ter essa fase mesmo, né? É importante, no caso, então, Letícia, a gente prestar muita atenção na fase que vem antes da adolescência. Como que a gente deve observar isso, né, com relação à infância mesmo, uma infância bem vivida, por exemplo? O que seria uma infância bem vivida e que me ajudaria a fazer com que o meu filho passe por uma adolescência aborrecente, mas sem dificuldades e sem patologias, por exemplo? Sim. Então, Antoniela, isso é um ponto muito importante, né? Porque o que vai definir realmente essa aborrecência, né, para ser mais difícil ou para ser mais fácil, é tudo que o adolescente viveu até ali desde o nascimento, né? Então, tem crianças que passam por situações muito difíceis e isso vai aparecer com certeza na adolescência de um jeito bem difícil, né? Então, é importante durante a infância, a criança ela está sendo bem assistida pelos pais, pelos cuidadores, né? A criança ela tem que receber amor, ela tem que receber carinho, ela tem que receber afeto. É muito importante isso para o desenvolvimento psíquico, né, de um ser humano, né? Precisa do olhar do pai, precisa do olhar da mãe, né? Essa criança ela precisa ser assistida em todos os aspectos, não só físicos. Às vezes os pais falam, né? Eu escuto muito no consultório, mas eu dou de tudo, né? Tem todos os brinquedos, estuda na melhor escola, viaja 2 vezes por ano. Por que está deprimido? Por que está com algum problema? E não é só disso que as crianças precisam, é muito além disso, né? Eu falo muito com os pais, eles precisam muito mais de amor, de carinho, do seu olhar, do que de uma viagem, do que da roupa da moda, do que da melhor escola, né? O seu filho ele vai crescer muito mais saudável se ele tiver o seu olhar, se ele tiver o seu carinho, se ele tiver a sua atenção, né? É isso que vai dizer, né, o futuro aí de uma criança, o olhar que ela teve desse pai e dessa mãe, né? Como é importante esse olhar para o desenvolvimento psíquico de qualquer ser humano. Tem alguma fase na infância que seja mais importante? A gente sabe, assim, que às vezes a gente sabe muito por conhecimento geral, né? Por isso que a gente traz especialistas aqui para falar sobre isso. Mas, por exemplo, uma criança até 3 anos passa por um trauma de uma separação, por exemplo, dos pais. Isso acarreta mesmo algo profundo nessa fase? Ou existe uma fase assim que a criança tem uma concepção mais assim completa das coisas? Por exemplo, com 3 anos a criança é criança ainda. Sim. Então passa por um trauma desse, pode ser que seja prejudicial ou não. Olha, tem uma outra fase que é pior. Dos 5 aos 7, existe isso? Uma faixa etária, alguma coisa? Existem as fases do desenvolvimento, sim. Né? Na minha abordagem analítica, a gente fala de fase oral, fase anal, fase fálica e assim por diante. Existem as fases do desenvolvimento psíquico. Porém, o que vai dizer se uma separação com 3 anos, com 4 anos, com 5 anos ou qualquer outro tipo de acontecimento traumático, né, que possa vir a ser traumático, o que vai dizer se isso vai prejudicar a criança ou não é a estrutura daquela criança, a estrutura psíquica. Tem crianças que passam por uma separação dos pais aos 3 anos e conseguem lidar super bem com aquilo, porque o pai e a mãe conseguem resguardar a criança de viver tudo aquilo. Então, tudo vai depender de como o pai e a mãe vai conduzir aquilo que está acontecendo. Né? Então eu não posso mais, não pode acontecer o divórcio porque o meu filho, a minha filha tem 3 anos de idade. Não, não é bem assim. É como os pais vão lidar com aquele momento na vida da criança, como que vai passar aquilo para a criança, né? A criança, ela sendo amparada, ela sendo vista, ela sendo assistida, ela pode passar por várias, não qualquer, mas por várias problemas, situações na vida e lidar bem com aquilo, desenvolver normalmente, né? Então não quer dizer que é por conta da fase que aconteceu aquilo que vai gerar um trauma. Não, é como os pais, como os cuidadores vão colocar aquilo para a criança, a forma. A gente pode dizer, então, que o adolescente que a criança vai ser, né, que essa pessoa vai ser, o adulto que ela vai ser, é total responsabilidade dos pais, da forma com que os pais colocam a vida dessa pessoa, dessa criança? Grande parte sim, Antonielle, grande parte sim. A gente fala da predisposição psíquica que a criança nasce. Né? A gente percebe que tem crianças que têm, que a gente chama de ego mais forte.
né, na psicologia, aquela criança que ela já tem uma disposição inata mais forte, tem você vê uma personalidade mais tranquila, talvez mais forte, aquelas não, aquelas que precisam de mais atenção, né, aquelas que precisam mais de mãe, que precisam mais de pai, né, então tem uma predisposição genética, e aí vem a questão do ambiente, que é muito importante, né, não vou dizer que é totalmente, tem gente que nasce e passa por tanta coisa e se desenvolve super bem, cresce, trabalha, casa, e tem gente que nasce e tem de tudo, né, e de repente a gente fala, nossa, como essa pessoa pode ter desenvolvido isso? Não tem um meio para isso, né, então é de cada um, tem a predisposição biológica daquela criança, daquela pessoa, que junto com o ambiente pode gerar um ser humano aí, pode, né, crescer, se desenvolver de uma forma não tão adequada, né, com alguma doença psíquica, com algum adoecimento sim ou não. Então depende dos dois fatores. Talvez seja importante você falar também, porque a gente tem muita mania, né, dos pais de compararem. Ah, mas na minha casa não é assim, mas na minha casa é assado. Cada realidade é uma realidade, né, Letícia? Isso. É importante a gente levar em consideração isso, né? Exatamente. Cada realidade é uma realidade, né? Os pais sempre chegam muito culpados ou se defendendo muito no consultório, com medo, né? Criar um ser humano não é uma coisa fácil, né? A gente está criando, colocando o ser humano no mundo, né? Que vai aí ter responsabilidades sociais, né? Então é algo muito importante. Isso vai depender em cada lugar de um jeito, não existe comparação, né? Cada pai é um pai, cada mãe é uma mãe. A gente está falando de um pai e uma mãe que tem uma história de vida também, que tem os próprios traumas, que tem as próprias questões, né? Então, que acabam sem querer passando para os filhos, às vezes, na maior das boas intenções, acaba prejudicando de alguma forma, né? Então, assim, os pais não devem se culpar por alguma coisa que está acontecendo ali com o filho, mas sim prestar atenção para ver o momento de buscar ajuda, né? Porque pai e mãe, nós não somos perfeitos, né? Eu vejo muitos pais chegam muito culpados na clínica, mas por que meu filho está acontecendo isso? Eu faço de tudo, né? Mas vamos ver o que está acontecendo, conversar, buscar ajuda, né? E aceitar que somos falhos também, não é? Vou dar uma pausa na nossa conversa aqui, vou chamar o intervalo, depois a gente vai voltar falando um pouquinho mais da questão mesmo do adolescente, né? Sim. Sabermos sobre os nossos adolescentes, como que a gente deve agir com eles, né? Se de repente a gente começou com um comportamento lá atrás e agora quer mudar de uma hora para outra, será que dá certo, Letícia? Mas daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. E você, claro, não sai daí porque a gente já volta. Gente, isso aqui eu tô fazendo aqui agora, tô acessando o meu aplicativo da Milícia da Imaculada aqui no meu celular. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha só, sabia que no sistema tanto Android quanto iOS você pode ter o aplicativo da Milícia da Imaculada? Assiste a TV Imaculada Conceição, ó, só clicar e esperar carregar. Vamos ver se a internet... Ah lá, ó. Tem um pouquinho de delay, que é normal, que a gente chama, né? Que é um atraso, porque até chegar lá... Mas tá aqui, ó, aparecendo na nossa programação. Então você assiste ao vivo a TV Imaculada Conceição. Ó, a gente tá entrando no ar, olha só que legal. Ó, muito legal. Viu só? Então você pode falar para quem tá em casa, em qualquer lugar, no país inteiro, no mundo inteiro, baixar no celular dele. Ou no aplicativo, ou no Android, ou no iOS, o nosso aplicativo da Milícia da Imaculada. Só colocar lá no site de compra, Milícia da Imaculada, vai aparecer, você vai poder ouvir todas as nossas rádios, vai poder assistir a nossa programação. Quem tá em casa, né, às vezes trabalhando, tá no trabalho, tá, sei lá, em outro estado que nós não temos TV Imaculada, tem como assistir pelo nosso aplicativo. Então vai lá no seu celular agora, vai lá no site de compras, não sei, App Store, né? Tem vários marketplace lá. Vai lá e digita Milícia da Imaculada, nosso aplicativo ele é gratuito para o seu celular. E é um aplicativo levíssimo, viu? Não ocupa muito espaço no seu celular. É só baixar e acompanhar a nossa programação ao vivo aqui pela TV Imaculada Conceição. Bacana, né, gente? E agora, então, eu vou chamar você que está em casa para conferir com a gente, né, a nossa dica de como a gente pode viver melhor.
Levante-se da cadeira. A Sociedade Americana de Câncer descobriu que não é apenas a falta de atividade física que pode encurtar a vida, mas também a grande quantidade de tempo gasto sentado. Tudo porque ficamos frequentemente sentados e por muito tempo o nosso metabolismo se altera e influencia em fatores como colesterol alto e repouso da pressão arterial, que são indicadores de obesidade, problemas cardiovasculares e outras doenças crônicas. Bacana, né, gente? Hoje, aqui no Nosso Sempre Com Você, estamos falando sobre adolescentes. E eu tô recebendo com muito carinho aqui a Letícia Sanches, ela é psicóloga, tá aqui pela primeira vez no nosso programa. Se você quiser participar, você sabe, o nosso telefone é o 3349-1015, mensagem de texto no 993470532. Letícia, a gente está falando, né, sobre adolescentes, é um assunto que às vezes os pais ficam assim, será que eu estou no caminho certo? Será que eu não estou no caminho certo, né? Agora, a gente vê no mundo de hoje, a gente falava sobre isso, né? Você falou que muitos pais procuram consultório, vão na clínica e falam, meu Deus, onde foi que eu errei? Né? Onde eu estou errando, com muita culpabilidade, né? Isso. Eu queria entender um pouquinho disso, assim, se os pais realmente têm essa culpa. Sei que a gente já deu uma pincelada sobre isso, né? Mas, por exemplo, na formação do caráter da pessoa, da intimidade do pai com o filho, se isso altera de fato, né, ser quem é, a criança, o adolescente ser quem é. Contato com os pais, presença dos pais, formação de caráter. Bom, não é, como eu disse anteriormente, não é o principal, aquilo que vai determinar né, o futuro do adolescente. Mas é muito, muito importante. Né, faz muita diferença, com certeza, no desenvolvimento psíquico dessa criança, desse adolescente. Né? O contato com os pais é muito importante. Né? Os pais, eles chegam culpados, perguntando onde errou, o que precisa mudar. Né, alguns chegam assim, outros já chegam, né, olha, meu filho é assim, eu não tenho nada a ver com isso, com medo, né, de se responsabilizar por isso, mas faz toda a diferença no futuro, no desenvolvimento de uma criança, de um adolescente, a presença do pai e da mãe, sim. Né, eles precisam desse olhar, eles precisam desse carinho, eles precisam desse cuidado. Né, às vezes o pai e a mãe passam muito tempo trabalhando, buscando para dar de tudo, para aquela criança, para aquele adolescente, mas na verdade eles precisam da presença, né? Precisam do acompanhamento, precisam do olhar, precisam do carinho daquele pai e daquela mãe. A questão não é se culpar, se culpabilizar pelo que está acontecendo, mas sim sentar, conversar, entender, né? Conversar com aquele adolescente, se achar necessário procurar ajuda, né? Como você havia falado anteriormente, sobre o preconceito que ainda existe em buscar ajuda psicológica. Né? Muita gente ainda tem esse preconceito, apesar de já estarmos, né, na era digital, século XXI, ainda é muito comum acontecer de as pessoas terem esse preconceito, né, com psicólogo, psiquiatra, eu não sou doido, e a gente sabe que não tem nada a ver. Né? Não é questão de ser doido, angústia, todo mundo tem, em um momento da vida, todo mundo passa por alguma dificuldade, né? E quanto antes procurar ajuda, melhor. Às vezes as pessoas esperam estar numa situação muito complicada, muito delicada, né? E aí vê que não tem saída, aí procura ajuda. E quando a gente fala de adolescente é um pouquinho mais difícil. Como que acontece essa percepção? Meu filho está passando somente pela adolescência, é fase. Às vezes você vê as crianças na pré-adolescência lá, né? 9, 10 anos, as meninas já querendo usar um saltinho, fala, é pré-adolescente, né? E aí chega a adolescência, às vezes começa a dar trabalho mais do que o normal, né? E aí o pai começa a se preocupar, né? Poxa, quando que eu sei que está no limite entre o que está normal e do que é patológico? Olha, ser rebelde, confrontar pai e mãe, querer colocar um piercing, mudar a cor do cabelo, isso tudo é busca de identidade. Isso faz parte da normalidade da adolescência. Né? É anormal não existir algum tipo de rebeldia, né? Quando é quieto demais, quando não tem nada, não vem nada, aquele adolescente está quieto demais, já é um sinal. Né? Fica demais no quarto, está quieto demais, joga demais, né? É aquele adolescente que não dá trabalho nenhum, mas espera aí, o que está acontecendo? Né?
Vamos tentar entender, tem alguma coisa aí. E também tem aqueles adolescentes que vêm com tudo, né? Que já chama a atenção totalmente para o que está acontecendo com ele, que mostra claramente o que está acontecendo, né? Que aí a gente já pode falar de adolescentes com patologias mais graves. E aquele adolescente que se corta, né? Tá chegando muito na clínica, adolescentes que estão num estado de depressão, né, tão forte que já começam a fazer automutilação, né, muito comum. Aí já é um caso um pouquinho mais grave, aí já é adolescência patológica, né? A gente tem muitos casos de depressão aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, né, inclusive um grande índice de suicídio entre adolescentes também, né, a gente sabe disso, é algo preocupante. Até o Capitão Reis sempre que pode estar aqui com a gente falando sobre isso, dando um alerta para os pais, né, que eu acredito que seja muito importante a gente cuidar disso. Porque às vezes também tem a questão do pai e da mãe que é tranquilo demais, mas tem o pai e a mãe também que é super protetor. A superproteção também faz mal, Letícia? Também faz mal. A superproteção também é uma forma de desamparo, né? Você está privando a criança ou adolescente de certas coisas que ele precisa viver. Né? Então, aquele pai, aquela mãe, eu não vou deixar ir no shopping porque é perigoso, eu não vou deixar ir no show porque tem drogas, tem bebidas, eu não vou deixar ir na casa do amiguinho porque eu não sei o que está fazendo lá. Você está privando o teu filho de viver coisas importantes nessa fase. Né? Nessa fase, ele está se descobrindo, ele quer fazer coisas novas. É claro que você não vai deixar de cuidar. Não vai ser permissivo demais, Isso, né, Letícia? Não vai abandonar o adolescente. Tudo dentro de limites. Né? Pode ir no shopping, quer ir no shopping? Ok, tem hora para ir, tem hora para voltar. Né? Quer ir no show? Talvez o pai se sente mais seguro com alguém responsável indo junto. Né? Então, assim, aquela superproteção, não pode nada, não vai fazer nada, eu tenho que saber tudo da tua vida. Né? Isso prejudica muito o adolescente porque gera um desamparo de outro lado. Você está impedindo o teu filho de crescer, de desenvolver, de ter uma independência. Né? E tem o outro lado, os pais que deixam tudo. Né? Aí gera um desamparo muito grande. O adolescente, ele ainda não é adulto que sabe escolher tudo por si só. Então, ele precisa ainda de um olhar. Né? Ele quer ir, mas ele olha para trás para ver se tem alguém cuidando dele. E aí que é importante o pai e a mãe estar ali. Né? Meu filho, eu deixo você ir, mas eu estou aqui. Até ele estar preparado para ir sozinho. É verdade. Agora vamos falar, nosso tempo está super correndo. Toda hora que eu olho pro relógio, o tempo está voando hoje, né? Mas eu queria falar um pouquinho da questão do bullying. É real, né? Eu ouço muito isso, me incomoda demais. Na minha época eu era chamada disso. Eu desci o cacete e resolvi o problema. Só que nós vivemos outros tempos, né, Letícia? Eu acredito que isso tem que ser colocado na cabeça. O bullying, ele é real e ele tem levado crianças para depressão, né? Sim, com certeza. O bullying, ele é real, existe, a gente está falando muito isso, tem se falado muito isso hoje em dia, o que é muito bacana, né? Trazer uma conscientização para isso, né? É real, existe, tem nas escolas e é muito importante os pais, os professores, né? Todos os profissionais ali da escola ficarem atentos para isso, né? Porque às vezes o bullying, ele é muito silencioso, né? Quem sofre bullying geralmente é muito silencioso, né? Então tem aqueles que praticam bullying, tem aqueles que sofrem o bullying. Quem sofre geralmente fica mais deprimido, mais quietinho, né? Tem gente que leva isso para a vida adulta e lá na vida adulta, quando passa por algum problema, que vai trazer aquilo à tona, aquilo que ele sofreu na adolescência, na infância, na escola. E acredito que tanto quem comete o bullying quanto quem recebe, os dois têm algum problema ali, né, Letícia? Porque não é normal alguém agredir o outro gratuitamente. Ele deve ter alguma coisa por trás ali que também o desestrutura, né, que o incomoda e que deve fazer algo de mal para o outro. Mas sabe o que eu queria saber de você? Com esses últimos casos que houveram, esse último caso que houve, veio muito a discussão sobre a questão dos gamers, né, redes sociais. Realmente, na adolescência, isso influencia ou não? Psicologicamente falando, isso é jogar um jogo muito complicado, por exemplo, os youtubers que estão na moda, né? Tem youtubers que fazem uma formação do adolescente que o negócio não é legal. Esses dias eu parei para assistir um vídeo de um youtuber e falei, meu Deus, o que é isso? O que esse rapaz está falando? Né? Então, assim, de fato, os pais têm que tomar esse cuidado, isso pode ajudar a formar ou causar problemas, influenciar na vida do adolescente? Formar, não.
Formar é a formação da criança e do adolescente, né? Mas é claro que jogos violentos, esses games, eles trazem um certo tipo de influência, mas não é a causa, né? A gente pode ver porque existem aí adolescentes que jogam e não traz problema nenhum em relação a isso, tá super bem resolvido, tudo mais. E tem aqueles que não têm estrutura psíquica para estar jogando esse tipo de videogame, esse tipo de jogo, né? Então, tudo vai depender da estrutura psíquica dessa criança e desse adolescente, né? Aquela criança que foi desamparada, aquela criança que não teve o olhar dos pais, aquela criança que já tem uma questão de depressão, de baixa autoestima, aí elas jogam um jogo extremamente violento, se identifica com aquilo, de alguma forma, é claro que aquilo vai influenciar negativamente. Agora, se a gente está falando de um adolescente que já teve aí um amparo, já teve um histórico de vida mais saudável, psiquicamente falando, aquele jogo não vai influenciar em nada, é apenas um jogo, uma diversão ou algo assim. Nós temos que ficar bem mais atentos à criação, à formação dessas crianças, que é o que hoje em dia está chamando muita atenção. Deixar celular na mão da criança, sim. Não acho adequado, né? Acho que não tem porquê uma criança ter um celular o tempo todo, né? Criança tem que brincar, criança precisa brincar, criança precisa se expressar, criança precisa simbolizar, né? Quando você pega um jogo, um desenho que está tudo pronto ali, que momento que a criança pensa, que momento que ela simboliza, que ela forma, que ela cria, que ela brinca, né? Então, ficar o tempo todo na TV, ficar o tempo todo com o celular, então eu não posso mais deixar o meu filho com o celular, não posso mais deixar o meu filho ver TV, não. Não é isso, né? Não é isso. Mas tudo tem o seu tempo. Tem o tempo de brincar, tem o tempo de fazer tarefa, tem o tempo de fazer alguma atividade em casa e tem o tempo de assistir a TV também. E tem o tempo de não fazer nada, que também é importante, né? Olha só. Que também é importante para a criança, para o desenvolvimento. Vou dar uma pausa na nossa conversa para chamar o nosso quadro Seu Direito. É bem rapidinho. Deus não nos conduz todas as almas pela mesma via. Pode acontecer que a seus olhos aquele que se julga mais atrás se encontre, ao invés, mais na frente. Santa Teresinha do Menino Jesus. Foi errado o nosso quadro aí, mas fica a mensagem do nosso santo de hoje para você. Agora, Letícia, eu queria encerrar com você, né? Pedir para que você deixe uma mensagem, né, para os pais que estão em casa, para as pessoas que estão em casa. Bom, a mensagem que eu deixo hoje é: olhe mais para os seus filhos, cuidem mais dos seus filhos, estejam mais com eles. Eles precisam muito menos de coisas materiais, né? Eles precisam do olhar, eles precisam da presença do pai, da mãe, do cuidador ali com eles. É isso que vai desenvolver uma criança, um adolescente saudável, né? Um adolescente seguro, um adolescente mais feliz, né? É isso que está faltando. Essas crianças precisam brincar mais, essas crianças precisam simbolizar mais, serem mais criativas, né? E ficar menos na televisão, menos com videogame, menos tablet, menos celular, né? Não precisa tirar isso totalmente da vida dessas crianças, desses adolescentes, mas saber dosar, né? E o não, ele constrói, né? Então, assim, os pais têm muito medo de frustrar, com medo de traumatizar. Não é assim. O não constrói, né? O seu adolescente, a sua criança, ele precisa escutar o não, mas desde que venha com carinho, com afeto também, né? Aquele não, né? Então... Antigamente a gente ouvia, não, porque eu sou seu pai e acabou, eu tô falando não. E na verdade não, Isso. hoje em dia as crianças e os adolescentes precisam de uma resposta, né? Eles não aceitam mais um não assim. Antes era não, porque não, É. né? O não constrói desde que ele venha também, né? De um jeito mais gentil, de um jeito educativo, né? Não de um jeito punitivo, né? Então, assim, o que está acontecendo hoje em dia é a falta desse olhar, né? O pai e a mãe às vezes trabalham muito para dar tudo para o filho e aquilo que é de graça está faltando, né? Que é o estar junto, o brincar ali, o conversar, o pegar no colo, né?
Letícia, agradeço, viu, sua presença aqui. Muito Eu que obrigada. agradeço. Deus abençoe você lá. Amém. E eu vou te chamar, viu, pra gente conversar outros assuntos, outras Pode pautas. chamar. Eu quero que você escolha essas pautas e me procure, viu? Pode deixar. Gente, e para nós, né, que estamos aqui, vamos encerrando o nosso programa de hoje, agradecendo com muito carinho a sua audiência. Amanhã, 1h45, e estaremos de volta aqui com o Nosso Sempre com você, eu e o Padre Reginaldo Padilha. E claro, eu te espero, ó. Um beijo grande, Deus abençoe e salve Maria Imaculada. Tchau, tchau.